meditando sobre o livro de Tobias. Vamos pegar hoje do capítulo 2, os versículos primeiramente de 1 até o 9. Algum tempo depois, em um dia de festa religiosa, foi preparado um grande banquete na casa de Tobite. Ele disse então ao seu filho: vai buscar alguns homens piedosos de nossa tribo para comerem conosco. Ele saiu, mas logo voltou anunciando ao pai que um dos filhos de Israel jazia degolado na praça. Tobite levantou-se imediatamente da mesa, sem nada haver comido, e foi aonde estava o cadáver. Tomou-o e levou-o clandestinamente para a sua casa, a fim de sepultá-lo com cuidado, depois do sol posto. Tendo escondido o cadáver, começou a comer com pranto e tremor, lembrando-se do oráculo que o Senhor tinha pronunciado pela boca do profeta Amós. Converterei vossas festas em luto, e vossos cânticos em elegias fúnebres. Quando o sol se pôs, ele foi e o sepultou. Seus vizinhos criticavam-no unanimemente, dizendo: já uma vez ordenaram que te matassem, precisamente por isso, e mal escapaste dessa sentença de morte, recomeças a enterrar os cadáveres? Mas Tobite temia mais a Deus que ao rei, e continuava a levar para sua casa os corpos daqueles que eram assassinados, onde os escondia e os inumava durante a noite. Como é importante o santo temor a Deus. O que é o temor a Deus? É o respeito a Deus, é o medo de ofender o coração de Deus que nos ama tanto. O texto é bem claro: Tobias temia mais a Deus do que ao rei. E mesmo diante das críticas, dos conselhos, até de quem o amava, seus vizinhos queriam-lhe muito bem, porque era um homem bom. Mesmo diante da opinião contrária daqueles que queriam que ele não caísse em problema, ele não podia. Era uma questão de consciência. Ele precisava obedecer a Deus. E por isso, então, ele enterrava os mortos. Mesmo que aquilo lhe custasse um grande sofrimento ou uma nova perseguição. Mas dessa vez, ele não vai ser perseguido pelos homens. Ele vai ser provado, como nós vamos ver na próxima semana, pelo próprio Deus. E mesmo sendo provado, ele vai continuar temendo a Deus. Eu quero pedir a Deus nessa semana que Ele nos dê a graça do santo temor de Deus em todas as situações. Estamos vivendo esse tempo tão difícil de pandemia, meus irmãos, e somos convidados também a dar uma resposta como Tobite, uma resposta de fé. Diante desse mundo que cada vez mais se fecha para Deus, onde cada um tem que viver sua vida como se Deus não existisse, como se as leis dos homens fossem acima das leis de Deus. Nós não podemos negar. Nós tivemos uma graça como Tobite de conhecer a Deus, de ser conhecido por Ele, de ter uma experiência do seu amor. Por isso eu peço ao Senhor, pela intercessão de todos os santos do céu, esses homens e mulheres que já viveram aqui na terra e viveram heroicamente como Tobite, mesmo no meio de perseguições, de medos, de provas, que mantiveram a sua fé, mantiveram o amor a Deus e ao próximo, e por isso foram honrados por Deus. Que Deus também dê a graça de cada um de nós perseverarmos nesta fé, nesta esperança e nessa caridade. Que nada nem ninguém nos tire do caminho de Deus. Que nós não tenhamos medo, não é, da perseguição dos homens, que não tenhamos medo dos castigos que as pessoas possam nos impor, mas o único medo seja de ofender o coração de Jesus, que nos ama tanto, que está sempre conosco, que espera de nós uma resposta de obediência, de fé e de perseverança. Sobre essa sua semana, meu irmão,
desça do céu a mais rica e profunda bênção desse Deus que consola, desse Deus que espera uma resposta de amor, porque amor com amor se paga. Desça sobre você essa bênção, lhe dê coragem, força, para que nada te detenha no caminho de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Coragem.